aproveitando e remindo o tempo, como diz a Bíblia, nós vamos entrar aqui no Anderson Silva dos últimos dias. Eita, Jesus. O que vem por aí? Anderson, de fato, o que aconteceu, cara? Porque assim, eu acompanhei algumas coisas, um podcast de 2 anos atrás. Um podcast de 2 anos atrás, um podcast de agora, alguns vídeos. E eu falei, cara, o que tá acontecendo, mano? O que houve com o Anderson ao ponto de pessoas até dizer, e eu achei pesado, utilizar o termo à beira da loucura. O que tá acontecendo, cara? O que foi isso? Que revolução foi essa? Sintetize juntando o que você viu nos últimos anos. Porque só falar isso. Assistir aquilo. Eu assisti, por exemplo, lá no Edição Limitada, Vilela, quem somos nós aqui para, né? Mas um abraço a você, Vilela. E assim, um cara que, na verdade, respondeu muitas perguntas sobre a questão política, falou sobre a maçonaria, fez o seu posicionamento crítico em relação ao comportamento das igrejas. Okay. Os podcasts ou comentários mais agora cara, historicamente, a Igreja Católica é melhor do que nós. A posição deles é menor do que a nossa. Eles têm história, eles têm... E aí, assim, é um período muito curto para uma mudança tão drástica. O que levou a isso? Coerência. Porque assim, vamos lá devagar. A gente vai concordar, né? Honestidade é o básico de um cristão, né? Uhum. Que quando a gente converte, espantalhos nos são oferecidos. O que eu quero dizer com isso? E por que eu uso a metáfora ou analogia do espantalho? Espantalho, principalmente em filmes ou desenhos animados, representa um ser humano, um boneco de palha, como se fosse a representação de ser humano. Contando que no raciocínio de uma ave predatória, aquele boneco é um homem. E isso vai evitar com que as aves predatórias se aproximem da plantação para comer ali. Se tem a presença humana, eu não vou encostar. Acabou. Então, a função de espantalho é afugentar. Sim. Então, o pássaro nem sabe que aquilo é um espantalho e por trás dele tem, cara, um banquete. É verdade. Então, nós evangélicos, quando nos convertemos, nos oferecem vários espantalhos que nos impedem a uma integridade de fé, a uma racionalidade crítica sobre a realidade, por aí vai. Sobre várias coisas, né? Por isso que o nosso parâmetro de santidade é baseado no que a gente não faz e não naquilo que a gente faz. Então, o espantalho se apresenta de tal maneira que o que é ser evangélico? Não fumar, não beber, não escutar música secular, não assistir novela, não assistir Big Brother, saia abaixo do joelho, batom não é vermelho, homem não usa regata, tem igreja, homem não usa barba, parâmetros de ser anticatólico, não é? do que não se faz. Mas nem todo irmão consegue responder se perguntarem, mas o que um crente faz? Ele vai responder com espantalho. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ele não consegue aprofundar a conversa. Sim. Então, na minha leitura, a minha timeline, minha história de fé, minha história teológica, as minhas contribuições ao corpo de Cristo e as minhas ações missionárias urbanas, elas não são incoerentes, porque elas começam e terminam. A grande questão é que quando você enfrenta uma ideia ainda não discutida, a reação é emocional. E o brasileiro tem muito disso. Nós reagimos emocionalmente àquilo que nós não dominamos, aquilo que nós não conseguimos manobrar. Aí vem um pastor que é livre. Eu não quero ser aprovado. Eu não estou me impondo a você. Eu estou compartilhando com você ciclos e conclusões em toda a minha história. Faz sentido para você? Vem que eu posso te ensinar mais. Não faz sentido para você. Siga a sua vida. Eu não estou querendo te impor nada. Até porque, se você não me escuta, você tem pastor local. Então, você não tem que estar preocupado com a minha porção. A minha porção é para quem caminha comigo. Eu só estou sendo generoso em compartilhar com você. Pois bem, baseado nesses espantalhos, é apagado da memória evangélica que nós somos simbolicamente ou teoricamente católicos como evangélicos. Nós procedemos dessa herança teológica.
A proposta da reforma é reformar. A permissão soberana de Deus naquele tempo histórico é que não houve reforma. O que é reformar? Você repaginar uma casa. Então, a partir da reforma, não foi reformado nada. Se construiu uma outra casa. Isso aí o pastor tem total razão, viu? A reforma protestante, ela não reformou a igreja. Ela construiu uma outra denominação de fé. Uma outra forma de ter fé que não era a forma da igreja católica. O novo. Com o desprezo involuntário de uns e involuntários de outros, a casa que já existia. E nós começamos agora a nos posturar. É como se um filho rompesse com o pai e se posturasse de uma maneira desrespeitando aquilo que o pai construiu até aquele lugar. Com isso, eu não estou homenageando os erros da Igreja Católica como instituição. Eu estou falando de coerência num raciocínio cristão protestante íntegro. Então, eles vão afirmar que eles são desde Pedro. Então, são 21 séculos. Nós iremos afirmar que eles são a partir de Constantino, 18 séculos. Mas a pergunta que eu faço aos irmãos evangélicos é: você não acha, vamos pensar junto, que é o que eu estou tentando fazer, mas o espantalho é tão violento que a reação ela é violenta. Então, qualquer menção de equilíbrio com o catolicismo leva 80% dos evangélicos a uma polvorosa emocional. Então, isso prova mais ainda de que, como a gente viu num vídeo aqui, o protestantismo brasileiro, ele é totalmente anticatólico. Ele pode conviver tranquilamente com outra denominação protestante, mas com o católico não. Então, ele torna-se anticatólico. Porque nunca dialogaram. Aí vem um líder dialogando, isso é absurdo. Então eu falei bem assim, pensa comigo. Nós temos 6 séculos. O protestantismo existe há 6 séculos. E desde a Reforma, e desde Lutero, nós nos subdividimos entre congregações, denominações, desvios e seitas entre 33 a 44 mil. Exato. É um número muito grande. É um número muito grande. Então eu não estou dizendo que o catolicismo ele está certo como igreja noiva de Cristo, corpo místico. Eu estou dizendo que historicamente ela é mais validada como guardiã da tradição cristã do que o protestantismo. Como 6 séculos pode ser superior a 21 ou a 18? Então, assim, Mas nós sabemos que a Igreja Católica é a noiva de Cristo. Eu só estou pedindo honestidade. Não sei o quê. Aí eles vão trazer todo o problema, disfuncionalidade, cruzadas e por aí vai. Não estou falando disso. Porque eles vão dizer bem assim, não, eles não são desde Pedro porque tem a Igreja Ortodoxa, que é católica, mas o padre casa e por aí vai. A Igreja Ortodoxa é uma cisma, né, que está na história a cisma do Oriente. Né? Pergunto de volta. Quem é a Igreja Ortodoxa mediante toda a tradição da Igreja Católica? Quem prevalece historicamente? Não é a Igreja Protestante, não é a Igreja Ortodoxa, não é os focos de avivamento históricos no cristianismo. É o catolicismo. O catolicismo é a providência de Deus para que a tradição católica se portasse mais como guardiã da tradição cristã do que qualquer outra tradição teológica. Só isso. Só esse respeito vai abrir corações para ecumenismo. Não. Para diálogos honestos, onde um católico pode dizer para um pastor, fale mais. Vai abrir a porta para poder ouvir e escutar mais. Porque assim, vamos lá. Se a igreja ela não é plenamente institucional, historicamente, ela é o corpo místico de Cristo, ela é a noiva. Então, sim, ela está nas nossas instituições. Mas as nossas instituições sozinha não é a igreja do Senhor. Sim. Isso precisa ficar claro. Aí eu não tenho problema de que tem salvos na igreja ortodoxa, tem salvos na igreja católica e tem condenados na igreja protestante. Sim. Mas qual é a nossa arrogância? Só tem salvo na protestante.
Eu não vou dizer que tem salvos no espiritismo. Eu não vou dizer que tem salvos no Islã. Eu não vou dizer que tem salvos no judaísmo. Quando eu falo em unidade cristã, eu não estou falando de ecumenismo ao nível de que você fazer um evento, trazer candomblessista, rabino, imã do Islã, entendeu? Tipo, Porque não são cristãos, né? Assim, é isso que ele quer trazer para essa ideia, né? ó isso aqui. Não. Sim, tô entendendo. Eu estou falando de que a igreja, é uma frase minha, tá? A igreja, em 21 séculos, é a bagunça que só o amor de Jesus organiza. Forte isso, hein? Ele tira a sua noiva de todas as tradições teológicas cristãs. Você pode até, tipo, mas o espírita se diz cristão. Mas, por exemplo, a Bíblia não é a norma, reencarnação, passe, toda... Não. Aí já descarta. Exatamente, né? Por que o espiritismo não é cristão? Porque o fundamento do cristianismo é a ressurreição de Jesus Cristo. Se existe uma reencarnação, então ela já não é mais uma ressurreição, né? Entendi. Mas eu conheço católicos piedosos. Eu sentei com um padre que ouve os nossos louvores evangélicos, ora em línguas, é perseguido na igreja católica porque é batizado pelo Espírito Santo. Então, assim, ó, como eu posso? Então, assim, ó, como eu posso ser desonesto de encontrar um irmão protestante que mais parece com o diabo e reforçar a ideia que só porque ele é protestante ele é salvo? É igual um calvinista de internet. É predestinação. Mas tu tá se parecendo mais com Satanás do que com Jesus. Como que Deus pode te predestinar e tu não parece com o filho dele? De fato. Aí como que eu posso chegar no católico piedoso, que emana graça de Deus, amor te constrange, é biblicista. Aí alguém vai dizer, porque é aqui que talvez o problema do crente. A minha esposa visualizou melhor que eu. Filho, tente explicar melhor da próxima vez, porque o crente, ele bloqueia com o católico na questão que ele só olha o católico por meio de uma imagem, uma estátua. Esse que é o grande tabu. Quando, por meio do espantalho, o evangélico ouve o nome Maria, o que ele pensa? Uma estátua. Sim. Ele não pensa na mulher que foi portadora. Exatamente. A mesma coisa, não só com Nossa Senhora, mas com os outros santos também. Quando diz São Francisco, só pensa na imagem de São Francisco, não pensa na pessoa que viveu, chamada Francisco, né? Quando fala em Santo Antônio, não pensa na pessoa de Santo Antônio, o homem, o padre, o pregador, não, pensa na imagem de Santo Antônio, né? Da presença do... E aí vai se dizer que a idolatria não, né? Salvador do mundo. Então, assim, ó, o que eu estou fazendo não é abrir mão dos parâmetros doutrinários. Eu só estou ampliando realidades daquilo que tiraram de nós o acesso. Por exemplo, Maria, vamos lá, tá? Um raciocínio básico. Eu não preciso de Bíblia para fazer um cristão protestante chorar só com essa reflexão se ele nasceu de novo. Porque todos os irmãos que eu estou falando isso e nasceram de novo, falam, cara, eu também me arrependo, hein? Caramba. Vamos lá, raciocínio básico. O irmão é salvo, amém? Amém. Tá indo para o céu, amém? Sim. Sou eu. Quem? Pastor Anderson, lá de Brasília, servi Jesus e tal, não sei o quê. Aí o anjo da logística abre e diz, cara, você não pode entrar, não. Por quê? O noivo aqui é uma festa, é um banquete pro noivo, tá? O noivo e o dono da casa é o filho da mulher que você passou a vida inteira desrespeitando. Batendo. Aí minha esposa perguntou, quando eu falei isso pra ela, mas a salvação depende de respeitar Maria? Não diretamente, mas insultá-la é a comprovação que o Espírito Santo não está agindo com os frutos dele, porque eu não desrespeito ninguém, nem Maria. Então, por exemplo, se eu tenho o fruto do Espírito Santo, qual a minha tratativa com as pessoas e com aquilo que eu não entendo? Mansidão, domínio próprio, benignidade, longanimidade. Sim. Então, assim como eu não desrespeito Maria, se eu te der um dedo no trânsito, eu tenho que estar chorando 30 segundos depois. Então, se um evangélico passou a vida inteira insultando Maria, sem nunca o Espírito Santo falar, calma aí.
Ela não é qualquer uma. Porque se fosse qualquer uma, para ser portadora da presença do Salvador do mundo, seria minha mãe, Dona Rosa, seria minha esposa, Keila, seria a sua, seria qualquer uma, mas não foi qualquer uma. Então, se Deus escolheu Maria, a única conclusão de um cristão é: ela é a mulher mais importante da história da humanidade. Porque assim, ó, ela não é barriga de aluguel. Tipo assim, ó, Jesus usou ela por 30 anos, porque assim, a gente não fala isso. Mas qual é o comportamento protestante? Jesus usou ela 30 anos e disse: agora some. Sai daqui, mulher. É um Deus muito perverso, né? É um Deus que usa as pessoas, né? E depois descarta. É isso. Esse é o Deus que as pessoas acreditam? Que precisou de Maria apenas para vir ao mundo naturalmente e depois desprezá-la? Será que é isso mesmo? Será que esse é o Deus que as pessoas estão acreditando? É isso, quando a gente lê: o que eu tenho contigo, mulher? Aí a gente: ei, ó, tá vendo? Jesus... Ó, Jesus aqui humilhou ela, mandou ela embora. Contigo. Não tem como, cara. Não tem como. Não faz sentido. Verdade. Então, assim, aí eu sentei com o padre. É isso que um evangélico tem que fazer. Não viver de tabu e nem de espantalho. Senta. Senta. Escuta. Aí eu sentei com o padre e disse: e aí, cara, essa conversa aí... Mas o problema, Anderson, é que tem tanta gente aqui nos comentários que a gente explica, que a gente fala, mas mesmo assim, ó, parece que entra aqui e sai aqui, ó, do outro lado, né? Por quê? Porque foi doutrinado, colocou uma venda assim, ó, né? Onde eu só olho para um lado e só aquilo que me foi ensinado é a verdade. E que muitas vezes, infelizmente, o que te foi ensinado é só um espantalho para te colocar medo numa coisa, né? E de corredentora, mediadora. Me explica esse trem. Que é um dos bloqueios aqui para o evangélico entender o católico. Aí sabe o que ele disse? Eu sou também corredentor. E o pastor também. E Paulo também. A dona Maria também. A irmã do ciclo de oração também. Olha, o que você está querendo dizer com isso? Que Deus não salva sozinho. Deus precisa de alguém. Essa é a lógica. A gente não está dizendo que Maria está na cruz salvando junto com Jesus. A gente está dizendo que Maria é veículo de evangelização. Então, assim, o foco dela é que ela é a maior mediadora porque ela é a mãe do Salvador. Mas todo aquele que nasceu de novo é corredentor, porque Deus está usando essa pessoa para salvar alguém. Então, aí se diz assim: mas aí Deus não tem poder? Deus não tem poder para salvar a pessoa? Tem, meu irmão. Claro que ele tem, mas ele não quer. Ele quer depender, ele quer a participação nossa também. Deus tinha poder para libertar o povo sozinho do Egito? Tinha, não tinha? Mas ele precisou de Moisés? Precisou, não precisou? Deus tinha poder para fazer tudo, não tinha? Mas ele precisou dos profetas. Ele precisou dos reis. Não porque seja uma necessidade dele precisar, mas porque ele quer. Ele quer isso. É a vontade de Deus. Deus poderia encarnar de forma sobrenatural? Poderia, não poderia? Mas ele quis encarnar da forma natural. Para dizer, olha, que o que é natural, né, também salva. Deus está aqui, ó, na nossa natureza. Para dizer pra gente assim, ó, eu estou aqui no natural e você que é natural, você pode ser salvo. Essa ideia que se tem, né, de que o espírito fora da carne, isso é uma ideia gnóstica, né? Uma ideia gnóstica que havia no tempo dos primeiros cristãos, uma heresia gnóstica, de que acreditava que a matéria ela não pode se misturar com o espírito. O espírito é salvo, mas a matéria é podre, a matéria não é necessária, né? O gnosticismo acreditava isso, que o Deus do Antigo Testamento, Javé, ele é um Deus mau e tinha criado a matéria. E Jesus é esse enviado do Pai, de Deus, para libertar essa alma que foi aprisionada dentro da matéria, porque Deus é mau, aprisionou a alma dentro da matéria. Olha que cabeça o gnosticismo acreditava. Então, meu irmão, Deus
ele quer precisar da gente. Olha que bonito isso. Ele precisa? Não, mas ele quer. É vontade dele. Ele poderia ter tirado o povo todinho do Egito, sozinho. Sem Moisés precisar falar com o faraó. Mas ele quis ter Moisés ali perto, conversando. Olha, ele podia ter feito da primeira vez que o faraó disse não. Mas Deus quis, irmão. Deus quis. É vontade dele. Então, todo mundo que o pastor evangelizou e salvou, Deus salvou junto com o pastor. De certa forma, corredentor. Aí cai, cara. O diálogo quebra. Então, todo pioneirismo, ele é banhado de incompreensão. Rapaz, esse pastor tá maluco, é? Não, do tipo assim, ó, não é um diálogo... eles acham, né? Que é um diálogo teologicamente perigoso. E eu resumo tudo a quê? Eu sou protestante demais para ser católico e eu sou católico demais para ser protestante. Eu só quero ser cristão, discípulo de Cristo, banhado nas tuas tradições, porque elas fazem parte dos 21 séculos da igreja. Então eu não posso abraçar o protestantismo e rejeitar 15 séculos, 18 a história anterior. Ou 21 séculos de igreja católica. Eu não posso. Aí tem irmãos que dizem assim, mas se converte pela história, não se converte pela Bíblia. Amado, lá no começo não tinha Bíblia não, tinha tradição da igreja, as pessoas falavam, olha, pela pregação. Posso abraçar o catolicismo e desprezar o protestantismo. Entendo. Até porque na nossa biblioteca como pastores, a gente não fala isso para não ser cancelado pelo povo. Mas lá na nossa bibliografia, pouco importa se o teólogo é católico ou protestante, porque eu tenho inúmeros e sempre li padres e teólogos católicos. Quando eu abro o livro, não parece que é um padre, não parece que é um católico, porque é só Bíblia, Evangelho e teologia histórica do cristianismo. Eu estou lendo um livro do Papa João Paulo II sobre teologia do corpo, sobre... Maravilhoso esse livro, viu? Eu tenho em casa ele. Livro grossão, assim, ó, das catequeses que o Papa João Paulo II deu, né? São catequeses, né? E aí foi juntos, né? Todas essas catequeses dele e se fez esse livro. A criação de Deus, o porquê a família é o veículo adequado da manifestação do reino. Cara, você abriu o livro, a capa é ele. Aí você fala, é um papa. Mas você entrou no livro... Acabou, velho. Esqueceu. Teologia pura. Teologia pura. Então, é isso que os irmãos não estão entendendo. Do tipo assim, ó. Não tem como olhar para mim e querer fla-flu. Aos católicos, o muro tá baixinho, ele vai vir. Aí os evangélicos estão dizendo, pode levar e não aceitamos devolução. Misericórdia. Eu já vi esses dois tipos de comentário, viu? Já vi os dois comentários já. E eu só quero dizer assim, ó, não tem coerência quando você ama o todo. E eu vou mais além, então, assim, pastor. Eu não vou agradar fã-clube. Eu quero agradar Jesus e a única coisa que aconteceu comigo, qual é a minha experiência? Esse impacto de enxergar Maria com respeito e dignidade, porque vamos lá, simples, né? Cristo é o nosso Rei, Senhor e Salvador, sim ou não? Sim. Ele nos ofereceu o Pai. Você rejeitou o Pai que Ele te deu? Não. Você rejeitou a família que Ele te deu, que se chama igreja? Não. Você rejeitou o Espírito Santo que Ele te deu? Também não. E por que tá rejeitando a mãe? E então, do tipo assim, ó, pra mim, tá? O impacto. Eu não vou chegar a um nível católico na relação com Maria, orar a ela e tal. Mas hoje, olhando para ela biblicamente, olhando para o casal, cara, o prejuízo que o casal José e Maria sofreram para obedecer a Deus é brutal demais. Eles são as pessoas mais importantes do Novo Testamento. Então, hoje eu olho para... Olha aí. Olha essas aspas aí. José e Maria são as pessoas mais importantes, claro, logicamente, tirando, né, nosso Senhor Jesus Cristo. Tirando, né, Jesus, Maria e José são as pessoas mais importantes do Novo Testamento. Vamos ver por quê. Para eles, com um respeito, uma reverência, uma gratidão, a minha postagem com a foto da minha família no Natal foi: eu não vou homenagear o aniversariante. Imagina, né, você sendo pai, você sendo José, veja, estamos no mês de São José. Aí São José,
aceita, né? Através do anjo, dizer, José, não tem problema de você aceitar Maria, porque o que ela está esperando é do Espírito Santo. Aí José aceita Nossa Senhora, porque entende, não, é Deus aqui que está agindo na minha mulher. Na minha mulher, é Deus que está agindo. E aí, 12 anos depois, veja, você criando aquela criança, né? Como sua, é meu filho, foi Deus que me fez tomar conta do filho dele. Olha que amor incrível, né? E que confiança Deus tem, né? Que confiança Deus tem em José de dizer, José, tu vais tomar conta do meu filho, viu? Aí José toma conta do filho de Deus. E aí quando é com 12 anos, Jesus se perde e diz assim, não, mas você não sabe que eu devo estar na casa do meu pai? Né? Olha a cabeça de José para entender isso, meu Deus do céu. Mas o pai sou eu? Ou tá falando do pai? Não, mas é o pai aqui, né? Ele sabe que ele é Deus e ele tá falando de Deus. Olha a cabeça de São José nisso. Realmente deve ser muito difícil, né? O que eles enfrentaram. E aí corre para lá, corre para o Egito, depois volta para Belém, depois Nazaré. Meu Deus do céu, como é que foi a vida desse casal, hein? Eu vou homenagear o casal mais importante que já existiu, porque sem eles não haveria evangelho. Se eles não pagassem um preço para serem portadores do Redentor... Na obediência. Quem seria Paulo? Quem seria apóstolo Pedro? Então, é só esse respeito, essa consideração do tipo assim, ó, cara, ela é a mãe do teu Salvador. E quando a gente qual a vai dificuldade olhar... de você reconhecer isso e honrar isso?